esse curso, na verdade, ele é uma troca, né? Ele é realmente um acompanhamento muito de perto, muito próximo. E dentro desse acompanhamento, a ideia é a gente realmente conseguir acessar esse estado de fluxo criativo, de desbloqueio, de autonomia, de autoconhecimento. Então, é todo o processo, passo a passo mesmo, para a gente conseguir acessar esses estados de desbloqueio de maneira autônoma. E isso vem a partir da nossa autoobservação, do nosso próprio desempenho e comprometimento com a gente mesmo e com o processo. Então, a primeira parte, assim, que eu quero trazer é que é uma troca, então, porque, na verdade, a gente tem todo o caminho durante essas 12 semanas que a gente vai percorrer, que a gente vai ter teoria, práticas, exercícios, mas a gente sempre precisa da prática, né, da disciplina, da execução, do comprometimento com o processo. Então, quando a gente se compromete com esse processo, a gente consegue realmente ter os resultados, né? Mas ele requer o comprometimento, a dedicação e a vontade de transformar, porque no fim das contas somos nós, somos a nossa mente, as nossas emoções, as nossas ações que fazem com que tudo isso seja possível. Então, o mais importante mesmo para mim é que vocês possam ter essa consciência, né, que esse processo se dá, que isso é possível, que requer esse comprometimento e essa disciplina, né, do lado de cada uma. E eu falo isso porque realmente faz muita diferença, né, nos outros cursos, nas outras turmas que eu dei, o nível de comprometimento de cada aluno altera 100% o resultado final, né? Então, se a gente quer um resultado de transformação e autonomia real, porque o curso realmente dá autonomia para a gente desbloquear. E esse desbloqueio, na verdade, ele é uma técnica, uma ferramenta, uma maneira de fazer isso acontecer. Quando a gente entende isso, é uma ferramenta que a gente tem para o resto da vida. Então, não significa que não vão ter novas coisas para serem desbloqueadas, mas significa que a gente vai saber como fazer isso, né? E esse mecanismo que a gente utiliza com a aquarela, a gente pode usar com a pintura, a gente pode usar com a escrita, com a dança, com outras artes, né? Mas o princípio de compreensão, né, do que é mente, do que é emoção, do que é ação e do que eu preciso fazer para fazer essa transformação, esse princípio, ele é único, né? Ou seja, ele é para o resto da vida. Então, se a gente consegue ter essa dedicação, esse comprometimento com a gente, né, primeiramente, a gente vai ter esses resultados, que é o que eu espero que todo mundo acesse aqui, né, no final do curso. Esses pequenos lapsos de fluxo criativo, de expansão, de paz, de relaxamento, e quando a gente aprende a acessar esse espaço, a gente vai aprendendo a espaçar, né, a alongar esses espaços, para que a gente consiga ficar cada vez mais tempo dentro deles. Então é isso, bem-vindas todas. Eu estava falando para elas um pouquinho antes de você entrar sobre as 3 regras, né? Vocês 3 fizeram um workshop de não se criticar, não se julgar e não se comparar. E principalmente comigo, né? Dentro do curso, vocês vão ver que os exercícios gravados vão estar sendo feitos e vai ser muito tentador cair no o meu tá feio, o meu tá horrível, não consegui, não cheguei lá, né? E o que eu tô pedindo para vocês é ter essa autocompaixão de entender, né? Que eu pratico há muitos anos, né? Que aquilo ali que vocês estão vendo são muitos anos de prática, muitas vezes fazendo, muito trabalho por trás, né? E que é a coisa que eu me dedico diariamente, literalmente, né? Então, falar sobre isso é importante porque o que eu mais escuto das alunas, né? Outro dia eu tinha um grupo de meninas e elas falavam super frustradas, assim, e quando eu olhei, tava muito boas as aquarelas dela, muito boas. E eu falei, caramba, mas é muito injusto vocês se compararem, né, comigo. Então, eu queria trazer isso para realmente vocês estarem atentas a isso, atentas observando, né, esse processo de comparação, de autocrítica e de autojulgamento. Ele vai rolar durante todo o processo, né? Isso vai acontecer. Mas o processo de meditação, ele é o processo de autoobservação. É dentro da autoobservação que a gente começa a se conhecer. Porque se conhecer, na verdade, nada mais é do que entender a si próprio. Entender como que a gente está composto, entender como a gente sente, entender como a gente expressa para o mundo. E na hora que a gente tem uma compreensão do todo, a gente entende que a partir do que eu penso, que gera o que eu sinto, que gera o que eu faço, eu começo a entender que se eu não estou satisfeita
com o que eu estou tendo como um resultado atual, eu preciso alterar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. E sempre a questão tá no o que eu penso. E esse o que eu penso gera a emoção, da emoção gera uma ação. Então, o que eu penso é o que rege a mente, o todo, o que rege o meu resultado final. Então, dentro dessa mente que tem toda a programação, né, que são a programação das nossas experiências passadas, é ela que traz as emoções. E dentro da emoção, é a emoção que gera o impulso da ação. Então, o desbloqueio criativo através da meditação é a gente conseguir compreender quais são os nossos pensamentos. É estar em observação a ponto da gente compreender o que esse pensamento gera. Esse pensamento vai gerar uma emoção. Esse lapso de segundo entre o que eu penso e o que eu sinto, esse lapso de segundo eu tenho a decisão do que eu quero pensar. E é sobre essa decisão, não somente do que eu sinto como o que eu faço, que faz com que eu comece a ter autodomínio sobre a minha mente, né? Então, o que acontece? Na hora que eu tô aqui e eu tô percebendo os meus pensamentos, e eu tô no automático, os meus pensamentos vão me gerando emoções. Então, esses pensamentos, eles estão o tempo inteiro rodando, o tempo inteiro. E esses pensamentos são magnéticos, ou seja, um pensamento puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. Esses pensamentos, eles podem estar com a corda solta, ou seja, sem rédea nenhuma, fluindo e andando constantemente, e dentro dessa constância magnética, um pensamento puxando o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, dentro da mesma frequência de pensamento, ou seja, se eu estou com pensamentos ruins, um vai puxando o outro, que vai puxando para baixo, e a mesma coisa para cima. Se eu estou pensando em gratidão, eu começo a atrair gratidão, amor, luz, paz, tranquilidade. Estou pensando em coisas negativas, uma vai puxando para baixo, vai puxando para coisas piores. Então, esse magnetismo do pensamento, ele ocorre tanto no modo automático, quanto no modo que eu não estou no automático. Então, no momento que eu estou em presença, em observação, é o momento que eu consigo observar esses pensamentos e tomar uma decisão consciente através do meu observador interno, da minha mente superior. E essa mente superior é aquela que tem a capacidade de pensar em cima do pensamento. Ou seja, estou pensando A. Esse A, ele me gera que tipo de emoção? Uma emoção A. Eu quero sentir essa emoção A, né? Na hora que eu sinto essa emoção A, eu percebo que esse pensamento foi o gerador dessa emoção. Na hora que eu percebo que esse pensamento foi o gerador dessa emoção, eu percebo que dessa emoção vai gerar uma ação. E na hora que eu consigo ter clareza disso, significa que eu consegui entender o modus operandi desse processo. Quando eu tenho essa clareza, é no momento seguinte que eu vou conseguir ter uma ação consciente. Ou seja, é muito importante a gente ter clareza de que a gente não pode ter o autojulgamento, a autocrítica e a comparação, porque o processo precisa existir. Para que a gente tenha clareza daquilo que está gerando gatilho de emoção e de ação, eu preciso vivenciar aquela experiência desafiadora. Então, muitas vezes, a gente quer fugir da sensação desafiadora, do medo, da angústia, da dor, da tristeza, e a gente se culpa e não quer sentir aquela emoção. Mas é dentro dessa emoção que existe o poder de observação. Então, quando a gente solta a rédea no sentido de eu permito sentir, eu permito observar, eu não me julgo, eu não me critico, eu não me puno por estar sentindo ou pensando ou fazendo algo que eu sei já que eu não deveria, eu utilizo esse momento, esse espaço para observar. Porque aí eu entendo, tá, isso tá acontecendo e eu não tô gostando. E o que é a cura? O que é a compreensão? A compreensão do todo, o desbloqueio criativo, a compreensão, a cura, a transformação real de um padrão, o que ele é? A compreensão. Por quê? Porque se eu entendo que do que eu penso vem para o que eu sinto, do que eu sinto vem para o que eu faço, e do que eu faço vem para a minha realidade, eu não estou satisfeita com a minha realidade, o que eu entendo é que eu preciso começar a alterar essa rota. E se eu entendo que esse pensamento gera essa emoção gera essa ação gera esse resultado, e eu não quero esse resultado,
eu entendo que o que está me causando esse resultado é esse pensamento. E aí, com a minha mente superior, que eu consigo transformar. E na hora que eu percebo que esse pensamento está me gerando isso, é nesse momento, nesse lapso de consciência, nesse lapso de segundo, que eu decido, não vou entrar por esse pensamento. Então, hoje mesmo eu tava andando na rua e eu tava com um pensamento que... sabe aquele pensamento que você não tem resposta, sabe, da vida? Que você fica ali batendo com a cabeça, pensando e não vai ter resposta? E aí eu peguei e falei assim, não tem resposta. A gente, às vezes, precisa aceitar que a gente não tem uma resposta. Só que a gente sabe como lidar com o pensamento. Então, o que a gente faz? A gente dá ordem para esse pensamento, a gente dá objetivo para esse pensamento. Porque o pensamento, ele vai existir. Então, o que eu fiz foi, comecei a observar as coisas da rua. Por quê? Porque se eu entendo que o pensamento ele é magnético e ele atrai outros pensamentos, e eu tô numa constante de pensamentos obsessivos de algo que tá me gerando emoções negativas, ações negativas e resultados negativos, o que eu preciso fazer é utilizar a minha sabedoria de compreender que a minha mente possui uma mente superior e utilizar essa mente superior para ser soberana a minha mente que está me gerando esse desequilíbrio. Na hora que eu faço isso, o que eu faço? Eu dou uma ordem para minha mente. Eu dou um objetivo, que é o que a gente faz com a meditação. A gente dá a ordem da observação. O que é, né, a ordem da observação? A mente não vai nunca parar de pensar. Então, eu posso ou permitir com que ela divague sozinha, ou seja, ela vai ficar ali rodando e ao léu, sem saber se vão ser coisas boas ou ruins, e dentro desses pensamentos vão começar, sim, a ser geradas emoções e ações e resultados, ou eu posso começar a observar essa mente e começar como é que chama? A colocar ordem nessa mente, né? Colocar o que eu quero, intencionar o que eu quero que essa mente pense. E como é que eu consigo começar a fazer isso? Através da observação. O que é a observação? É empregar a mente para fazer algo que esteja no momento presente. Por quê? Porque eu não consigo observar algo que não seja no aqui e no agora. Então eu observo o que está escrito, a cor, a textura, o tom, a sensação. Tudo que eu esteja em observação no momento presente me traz para o aqui e para o agora. E automaticamente me leva a um objetivo para essa mente. Então ela para de divagar e ela começa a ter uma função real, uma autonomia. Eu vou conduzindo essa mente para onde eu quero, porque eu entendo que a minha mente vai me levar para minha emoção, a minha emoção vai me levar para minha ação e a minha ação vai me levar para um resultado final. Então, autoconhecimento, além de entender o processo que ocorre, né, do mental ao resultado, é também a gente ter essa compreensão de que a gente tem autonomia para fazer essa transição. E essa transição, ela ocorre quando? Quando a gente entra em crises. Por quê? Porque são nos momentos de crise, de desafio, que é o momento que a gente vai se obrigar a olhar para essas questões. Porque se a gente está vivendo, tá tudo bem, tá tudo fluindo, tá tudo acontecendo legal, é ótimo, é maravilhoso, mas são momentos que a gente não tá normalmente, em 99% das vezes, em observação. São momentos que a gente está ali fluindo mais com a vida. E nos momentos de crise é o momento que a gente se depara e obrigatoriamente vai olhar para esses gatilhos. Porque no momento da alegria, da felicidade, a gente não está lidando com nenhum bloqueio, a gente não está lidando com nada que esteja impedindo aquela sensação, até porque a gente está vivendo um feedback positivo. Agora, a gente vai viver o feedback desafiador no momento que a gente estiver em crise. E no momento que a gente estiver em crise é um momento crucial para a gente ter a autocompaixão, o não julgamento, a não crítica. Porque é nesse momento que a gente vai conseguir ter a oportunidade de enxergar qual que é o pensamento que gera aquela emoção, que gera aquela ação, que gera aquele resultado. E aí a gente vai vivenciar todo esse processo na crise, e é somente quando essa crise acaba, ou seja, quando eu conseguir perceber o pensar, o sentir e o agir, que eu consigo fazer o novo ciclo. E a gente vai falar bastante sobre ciclos, né, durante o curso, porque o ciclo, ele é uma das partes mais importantes para a gente compreender o desbloqueio criativo. A gente provavelmente, em uma das próximas aulas ao vivo, a gente vai falar só sobre os ciclos, porque o ciclo, o que ele é, né? Ele é o ciclo de soltar,
o ciclo de plantar, o ciclo de regar e o ciclo de colher, né? Assim como o ciclo natural da natureza. E esse ciclo ele se repete em tudo, principalmente não, em tudo, mas nesse ciclo também se repete no processo de cura, que é o processo de compreender a questão, deixar a questão ir e fazer com que a gente comece a implementar novos hábitos, novos pensamentos e novas maneiras. Então, a gente precisa vivenciar o ciclo completo, a compreensão do todo, para que no novo ciclo a gente consiga transmutar. Então, a gente precisa permitir, né, com que a crise ocorra e perceber que a emoção da crise, ou seja, se eu estou em crise, se eu estou tendo uma dificuldade, se eu estou tendo um desafio, esse desafio ele já está no meu sentir, né? Porque a crise ela está aqui. Quando eu tô tendo essa crise aqui, significa que a minha mente, ela trouxe essa crise. Porque se o pensamento vem antes da emoção, o meu pensamento trouxe essa crise. Então, se eu já estou nessa crise, significa que eu consigo perceber quais pensamentos me trouxeram para essa crise e o que essa crise está me gerando como ação. Na hora que eu consigo perceber isso, eu consigo perceber que eu posso alterar esse pensamento. E quando eu altero esse pensamento, ou seja, eu percebo que aquilo é só uma crença e que essa crença foi aprendida em um determinado momento e que a partir de hoje eu posso escolher se eu quero seguir acreditando naquilo ou não. E aí que mora a autonomia do nosso processo. E por isso que ele é um processo tão individual, de autoconhecimento e de dedicação, porque ele é constante, ele não para, ele não cessa. E ele vai ser trazido para todos os âmbitos da nossa vida, relacionamentos, trabalhos, relação com a gente mesmo, projetos, ideias, tudo. Então, quando a gente está falando disso, né, eu estava meditando outro dia e eu estava meditando sobre o vazio interno, né, essa sensação de solidão, essa sensação de vazio que a gente sente, né, que é normal. E foi muito curioso porque eu tava super angustiada com esse vazio. Super angustiada, uma sensação de angústia. E eu sentei para meditar, para entender, né, essa angústia. Por quê? Porque na hora que a gente tá nessa crise, a gente tá no momento do desafio, é o momento mais incrível para a gente observar. Porque é nesse momento que a gente vai conseguir entender essa emoção e as crenças que estão trazendo a gente para essa emoção. Então a gente tem que ver esses momentos de crise como uma bênção, porque é um momento que a gente está tendo oportunidade de olhar para isso. Então eu sentei e falei, tá, por que eu tô sentindo isso? Da onde que eu tô sentindo? Como? Observando a dor no peito, observando o corpo, observando aquela sensação, observando a minha respiração, né? E saindo da mente. Por quê? Porque eu estava usando a minha mente para me observar. Então eu saí dos pensamentos e crenças que estavam me limitando e comecei a utilizar minha mente para observar corpo e emoção. Então tô sentindo o peito doendo, tô sentindo o sangue correndo, tô sentindo vontade de chorar, tô sentindo, e eu vou só observando o meu ar entrando, meu ar saindo, observando. De repente, a gente entra nesse estado de observação, nosso estado alterado de consciência vai alterando. Quando esse estado alterado de consciência troca, a gente começa a trazer a compreensão. E o que é a compreensão? A compreensão da crença. Aí o que aparece? Então, dentro desse espaço, estava sentindo vazio. Comecei a observar o vazio e eu percebi que, na verdade, quando a minha mente sai de jogo, não é doído esse vazio, é só um vazio. Ele é neutro, ele não é nem bom nem ruim. O que estava me gerando angústia era as crenças que eu tinha sobre o vazio. Então, eu consegui perceber que os meus pensamentos sobre o vazio eram que era ruim, que era difícil, que era horrível, que era péssimo, que era muito ruim sentir isso, e etc. Na hora que eu percebi isso, eu percebi que o vazio ele pode ser um espaço de oportunidade, de liberdade, de criação, porque o vazio ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser algo ruim ou ele pode ser um vácuo de oportunidades. E aí eu entendi a crença. Na hora que eu entendi a crença, eu consegui parar de sentir aquela angústia. E eu só senti aquela angústia porque existia uma crença que limitava. E eu só parei de sentir aquela angústia a partir do momento que eu entendi a crença que limitava e eu escolhi não mais validar ela. Eu vi uma frase hoje que me marcou, que eu acho que é exatamente isso. Só dói enquanto a gente se nega a sentir, né? Só dói enquanto a gente não sente. Porque na hora que a gente sente,
a gente tem tanta clareza dos pensamentos, das crenças, que aí a gente começa a ter clareza de que aquilo talvez nem seja assim. E aí a emoção se dissolve, e aí a gente pode criar, a gente tá com gasolina, né, para criar, para transbordar, para transmitir. Porque o processo, né, pensar, sentir, agir e transbordar. Então, o processo da cura, quando a gente entende todo esse processo, a gente transborda, né? O que é o transbordar? O expressar, o levar para o mundo, mostrar o nosso processo. Por quê? Porque na hora que a gente faz esse processo de cura, a gente conseguiu entender um caminho. Quando a gente entende esse caminho, o transbordar é inevitável. O que é o transbordar? É o expressar, o levar para o mundo, o ser a nossa verdade, ser a nossa essência, ser o nosso potencial máximo. Por quê? Porque a gente começou a limpar e liberar aquilo que nos limitava. E é um processo que requer autonomia da nossa própria responsabilidade em relação a isso. Ou seja, eu posso aqui falar horas para vocês sobre como é o processo, mas só vocês vão poder observar vocês mesmas, só vocês vão poder sentar num momento de desafio e se observar, porque cada crença, cada emoção, cada situação é uma, né? Então, e cada maneira de sentir isso pode ser diferente, porque pode ser que um dia que vocês sintam de escrever, pode ser que um dia vocês queiram fazer essa observação pintando, pode ser que um dia seja caminhando, né? E perceber que existe esse percurso, esse caminho, mas que ele deve ser levado para a realidade de vocês, para a história de vocês, né? Para o sentir de vocês, para a intuição de vocês. Que eu tô aqui como uma orientadora, mas que o caminho e o percurso de autoconhecimento de cada uma é de vocês. E o que eu mais quero é que vocês utilizem tudo que eu falo dentro do que faz sentido para vocês e do que se adequa à rotina, ao espaço, à maneira de vocês lidarem, né? Então, se, por exemplo, tem uma aluna que ela fazia yoga e muitas vezes ela preferia, em vez de pintar aqui durante a aula, ela preferia fazer yoga quando acabasse a meditação, né? Então, ter autonomia para entender que aqui é uma orientação, mas que o resultado e o trabalho de vocês deve ser feito de acordo com o alinhamento de vocês, com o que faz sentido para vocês, né? Dentro do que vocês sentem de fazer. O mais importante é vocês respeitarem o sentir, a intuição de vocês e o processo, né, de vocês, absorvendo as orientações que fazem sentido e percebendo que a sensação, a emoção de vocês, ela também é importante, né, dentro desse processo. Ou seja, não quero fazer desse jeito, vou por aqui. Agora, existe a orientação, né, e ela deve ser vista com um lugar de autonomia dentro de vocês, do que faz sentido para vocês, tá?